Bom dia, quarto ano. Nós vamos para a nossa aula remota de História, tá? Abram na página 32, na unidade 4, os caminhos do comércio. Aqui na nossa abertura nós temos uma barraca chamada Caminho das Índias, onde a gente vai ver que ela vende algumas coisas como banana, noz moscada, pimenta do reino, cravo da Índia, gengibre, tá? Aí é uma feira livre. E esse nome da barraca, Caminho das Índias, ela tem tudo a ver com o capítulo que a gente vai estudar a partir de agora, certo? Lá nas Índias, eles vendiam muitas especiarias, como perfume, temperos, tá? Tecidos, que só tinha lá nas Índias. Então, muitas nações saíam dos seus locais em destino às Índias para poder comprar esses produtos. Então, a Índia foi conhecida pelo seu grande comércio. De lá, as pessoas compravam esses produtos, tá? E trazia até o seu país de origem para poder vender mais caro. Comprava lá na Índia, como a viagem era muito longa, gastava muito tempo e também recursos. Quando chegava no seu país de origem, eles vendiam mais caro para poder tirar o lucro e ir novamente comprar mais especiarias. Na página 33, vocês vão ler, tá? O para começo de conversa e responder. Todas essas questões do primeiro ao sexto, elas são respostas pessoais. E agora nós vamos para a página 34, capítulo 1, de lá para cá e daqui para lá. Vejam bem, logo no início da abertura do capítulo, tá? A gente viu uma cena retratada que dá continuidade ao assunto que a gente estava estudando, que era a abertura da unidade, do comércio, né? E vejam, os personagens, eles estavam em uma barraca chamada Caminho das Índias, e de lá a gente viu que vários produtos estavam sendo vendidos. E como eu tinha falado para vocês, essa unidade nós vamos ver como o comércio das Índias, ele foi historicamente, tá? Um elo entre as nações, e que a maioria das nações iriam lá para poder comprar produtos, certo? E a relação entre o consumo e a produção de novos produtos é algo que ocorre desde a antiguidade, como as trocas comerciais. Com essas trocas comerciais, o que aconteceu? Elas possibilitaram que diversos gêneros alimentícios, por exemplo, fossem disseminados, fossem trazidos pelo mundo, tá? Como, por exemplo, o arroz, que saiu lá da Ásia e hoje ele é encontrado em todo o continente. Mas o arroz, por exemplo, ele é originário da Ásia, tá bom? E a maioria dos produtos que hoje nós temos aqui no Brasil, que não é nativo, tá? Como que ele chegou até aqui? Eles foram comprados, né? E começaram a ser cultivados aqui. Ao exemplo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar e o gado, por exemplo, foram trazidos, tá? Para servir como um modelo econômico. A banana, que hoje a gente conhece tão perfeitamente, chegou com os navegadores, que os traziam como um alimento, traziam para comer na viagem. E o arroz provavelmente chegou com os grupos orientais, que emigraram para o país com o tempo. Com o tempo, produtos trazidos para diferentes fins se tornaram parte da produção econômica brasileira, tá, gente? Transformando os hábitos alimentares de povos nativos e migrantes do país. Então, vejam como diversos alimentos que a gente conhece, tá? Se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai ver que alguns que não eram originários daqui, como eles chegaram até aqui e deu certo. A cana-de-açúcar, por exemplo, deu muito certo porque o solo, tá, de onde a maioria deles é de São Paulo e Pernambuco, ou seja, da região sudeste e da região nordeste, a produção da cana-de-açúcar, o solo é bem propício a isso. Então se adaptou muito bem, certo? Vamos à leitura. Mássaro ficou curioso com o nome da barraca que visitou e quis saber mais sobre sua origem. Por que o senhor deu o nome Caminho das Índias para sua barraca?
Aí o feirante respondeu: porque a história dos produtos que eu vendo tem tudo a ver com as Índias. Esses produtos chegaram ao Brasil muito tempo atrás, vindo de uma região oriental, hoje chamada de Índia. Na volta para casa, Massaro perguntou ao pai se aqueles produtos estavam ali há muito tempo para serem vendidos, já que ele havia lhe dito que eles vieram há bastante tempo da Índia. O pai de Massaro riu e disse que não. Ele explicou-lhe que, desde quando chegaram a terras brasileiras, aqueles produtos eles foram cultivados por muitas pessoas, como a pimenta do reino. Com o passar do tempo, sua produção interna tornou-se tão grande que já não era mais preciso trazê-lo de outro país. Então, eles compravam, as especiarias, traziam para o seu país de origem, começavam a produzir e já não havia mais a necessidade de buscar lá nas Índias, tá? Porque alguns solos de alguns lugares deu certo. Embora os produtos da barraca da feira tenham sido produzidos no Brasil, as primeiras mudas que chegaram em terras brasileiras vieram do Oriente há muito tempo. Então, a pimenta, a canela, o cominho, que a gente conhece hoje como tempero, eles eram originários da Índia, tá? E chegaram aqui trazido pelos navegadores, tá? E quando plantaram aqui, viram que o solo era fértil, que o Brasil tem um solo muito bom, e começaram a cultivar e a vender aqui depois, quando tudo deu certo. Mas as primeiras mudas vieram do Oriente, tá bom? Página 35, produtos do Brasil e de outros lugares. Quando chegou em casa, Massaro quis descobrir mais sobre outros produtos muito consumidos pelos brasileiros que não são originários do Brasil. Aí nós vamos fazer uma pesquisa aí onde seria em grupo, porém, devido a todo esse momento, nós vamos fazer individualmente, certo? Primeiro quesito. Em sua pesquisa, Massaro descobriu que o arroz, produto consumido diariamente por boa parte dos brasileiros, é um produto asiático, mais precisamente da China. Ajude Massaro em sua pesquisa em grupo, que no caso é vocês sozinhos, tá? Pesquise a respeito de produtos consumidos pelos brasileiros que têm origem em outros países. Então, você aí na sua casa vai escolher qualquer produto que você queira e vai fazer uma breve pesquisa, tá? Anotar aí nessas 3 linhas, então são 3 produtos, e vocês vão ver qual é o país de origem e anotar ao lado, tá bom? Segundo quesito, Massaro também descobriu alguns produtos nativos. Nativo é aquele produto que pertence, tá? Ou é originário do lugar, nasceu aqui mesmo, do Brasil, que são comercializados e consumidos em outros países. Ainda em grupo, que no caso é você sozinho, pesquise alguns exemplos de produtos nativos do Brasil. Existem vários produtos que foram cultivados aqui no Brasil, que nasceu aqui no Brasil, não foi trazido de nenhum lugar. Você vai fazer também uma breve pesquisa e anotar aí, tá? Pelo menos 4 produtos que são nativos brasileiros. Aí vem uma indagação do personagem. No tempo presente, é muito comum a circulação de produtos entre os diferentes países. Porém, como será que era feita essa comercialização no passado? Vamos para a página 36. Circulação de pessoas e produtos desde os tempos antigos. Massaro foi mostrando ao pai o que havia encontrado sobre produtos nativos de outros países que estavam presentes no Brasil. Akira lembrou-se de que muitas flores vendidas por ele também tinham sua origem em outros países. De que maneira produtos nativos de outros lugares chegaram até aqui? Essa história é bem antiga e é resultado da circulação de pessoas pelo mundo.
O pai de Massaro contou a ele que a circulação de produtos sempre esteve relacionada à história dos grupos humanos. Desde muito antigamente, quando os grupos humanos se tornaram sedentários, sempre que precisavam se mudar para outros lugares, levavam consigo plantas e animais domesticados. Assim, esses produtos foram se espalhando por locais em que antes não eram comum. Então, aí, quando eles começaram a trazer, mudas de um lugar para o outro, começaram a perceber, que essas mudas elas se desenvolviam e começaram a produzir para comércio. Primeiro quesito, você lembra por que alguns grupos nômades tornaram-se sedentários? A gente viu no capítulo passado, que algumas práticas como a agricultura e a domesticação de alguns animais para o próprio consumo possibilitou que alguns grupos, nômades, passassem a se fixar até local próprio para morar. E aí eles começaram a deixar de ser nômade, não precisava estar saindo de um lugar para o outro e se tornaram sedentários, tá bom? Com o tempo, a produção de excedentes possibilitou a troca de produtos entre comunidades de diferentes regiões. Além do excedente, outros produtos também passaram a ser trocados, derivados de animais, ferramentas e objetos produzidos artesanalmente, vestimentas e recursos minerais. Segundo, e o significado de excedente? Você lembra? Lembra que quando a gente falou de excedentes, a gente percebeu que ele era a sobra da produção, que a produção estava tão grande, que estava sendo preciso estocar para poder ser vendida, aliás, vendida não, ser trocada no comércio. Então, excedente é a sobra da produção. O que se produzia para o próprio consumo começou a sobrar e precisou ser trocado no comércio. Quanto mais as comunidades ampliavam suas áreas de comércio, maior era o contato com novos produtos, pois há povos e culturas. A circulação de pessoas e de produtos por diferentes locais do mundo permitiu também a troca de ideias, hábitos e costumes. Aí tem lá o você sabia. O consumo de certos alimentos, como pão, e algumas práticas de higiene, como banho, são exemplos de hábitos que foram difundidos com a circulação de produtos e pessoas. Então, vejam, cada pessoa que passava para poder ir até as Índias fazer as suas trocas, fazer o seu comércio, começaram a trazer costumes diferentes. Então, daí, muitos costumes, a culinária, hábitos de higiene, também como a forma de se vestir, foram introduzidos em outras culturas, Página 37, Antigos povos comerciantes. Vejam bem, os primeiros comerciantes, eles foram conhecidos como o povo de Fenício. Quem eram esses fenícios? Cada cidade fenícia, ela cuidava exclusivamente de seu próprio negócio, E para defender seus interesses, possuíam monarcas, cujo trono era passado de pai para filho. Como mostra os textos bíblicos, se a gente pegar uma Bíblia e a gente ler, a gente vai ver que os monarcas, eles também lucravam. Mas justiça se faça, gente. Boa parte do sucesso dos fenícios no comércio se deveu, sabe por quê? Por conta da política da boa vizinhança de seus reis. Era, afinal, um talento necessário quando se tinha vizinhos tão fortes. Ao norte, o império. Eles tinham impérios como o Egito, os assírios, os babilônios, E também a ilha de Creta. Os reis fenícios, eles aceitavam até pagar tributos, Tudo era válido desde que tivesse livre iniciativa no comércio. Uma outra estratégia dos monarcas era permitir que estrangeiros viessem morar em suas cidades, com pleno direito de abrir qualquer negócio. E com isso, começaram a produção do comércio
e o desenvolvimento das grandes metrópoles das cidades, porque as cidades, as primeiras cidades, elas foram desenvolvidas graças ao comércio. Vamos lá para a leitura. Massaro ficou interessado em conhecer mais os povos que no passado eram grandes comerciantes. Para variar suas leituras, ele aproveitou para ir com Satico a uma banca de jornal em busca de revistas sobre o tema. Terceiro, sobre quais povos você acha que Massaro encontrará informações nas revistas que ganhou de Satico? Os povos que ele vai encontrar, vai ser os primeiros comerciantes, como, por exemplo, os fenícios. Olha lá na leitura dele. Fenícios, chineses e gregos. Fenícios, chineses e gregos. Qual será a relação deles com o comércio? Massaro começou a ler nas revistas que ganhou a respeito de alguns povos e como se dedicaram às práticas comerciais. Ele já sabia que, ao longo do desenvolvimento das sociedades humanas, cada povo procurava adaptar suas práticas econômicas ao meio em que vivia. Assim, algumas sociedades se especializaram na produção de alimentos e na criação de animais. Outras buscaram sobreviver por meio do comércio de produtos extraídos da natureza, e havia que ainda aquelas que combinaram a agricultura e pastoreio com o comércio. De novidade, Massaro conheceu a história de alguns povos antigos, considerados grandes comerciantes do seu tempo. O primeiro deles foram os fenícios. Depois ele leu sobre os chineses e os indianos, que se tornaram importantes para o comércio de longa distância. Por fim, conheceu os gregos e os romanos. A seguir, saiba um pouco mais sobre esses povos. Aqui nós vamos ver um pouquinho dos fenícios, tá? Que foram os primeiros comerciantes do mundo. E esse povo habitava uma faixa estreita de terra próxima ao mar Mediterrâneo, na região onde hoje é o atual Líbano. Como os fenícios estavam muito próximo ao mar e a qualidade da sua terra não permitia agricultura em larga escala, eles se lançaram no comércio marítimo. Entre os produtos comercializados havia madeiras, ferramentas, tecidos, joias, armas, azeite e vinho. O mar Mediterrâneo foi o principal espaço de comércio dos fenícios, local em que fundaram diversas colônias e entrepostos comerciais. Então vejam que as terras dos fenícios não eram, propícias para plantação, porque eles habitavam próximo ao mar Mediterrâneo. Então daí houve a necessidade deles sempre estar buscando produtos, certo? Em outros locais, a exemplo da Índia, para poder vender no seu território. Agora vamos lá conhecer um pouquinho dos chineses e indianos. Os chineses e os indianos são povos que se desenvolveram no continente asiático. Suas principais atividades estavam associadas à produção agrícola e à produção de artigos manufaturados. Que está lá no glossário, manufaturados, algo produzido de modo artesanal, manualmente ou por meio de máquinas caseiras. E um dos produtos eram tecido e seda, joias, cerâmicas e riquezas minerais. Por meio de movimentos militares para ampliar seus territórios, chineses e indianos criaram caminhos que auxiliariam no comércio com outros povos da Ásia e do Oriente Médio. Eles, geralmente, utilizavam caravanas de animais para transportar seus produtos até os locais onde seriam comercializados. E hoje, a gente vê aí a China, que é um grande país comerciante que traz muitas coisas. O Brasil, por exemplo, vai buscar muitas coisas na China, a exemplo de eletrônicos. Eles desenvolvem muito bem lá e é trazido para ser vendido no Brasil, e entre outros países também. Agora vamos conhecer um pouquinho dos gregos e romanos. Os gregos e os romanos
são povos que habitaram a região do mar Mediterrâneo. Portanto, a cultura marítima estava presente no cotidiano deles, tá? Os gregos decidiram pelo comércio devido à dificuldade de praticar a agricultura em larga escala na região onde viviam. Assim, seguindo o modelo dos fenícios, eles formaram colônias ao longo do mar Mediterrâneo para comercializar com os mais diferentes povos. Por outro lado, o território romano permitia a produção agrícola e a criação de animais em pequena escala. Dessa forma, o comércio foi iniciado pelos romanos, quando passaram a aumentar seus territórios sobre os outros povos. Gregos e romanos expandiram o comércio da Europa até a Ásia e a África. Então vejam que a dificuldade dos gregos e romanos era bem parecida com a dos fenícios, já que eles habitavam próximo à região do mar Mediterrâneo. Vamos lá para a página 39, onde nós vamos agora conhecer as rotas comerciais e a fundação de cidades. Vejam bem, essas rotas comerciais aí são as rotas que os navegantes eles faziam, tá? Do seu país de origem até o local para onde ele queria comprar algo do comércio, para poder fazer uma trajetória, ou seja, um caminho, tá? E muitas cidades e muitos países também, eles foram descobertos desta forma. O nosso Brasil, por exemplo, ele é um bom exemplo, tá? Porque os navegantes eles acabaram se perdendo, ele perdeu a rota e chegaram ao Brasil e achando que estava chegando às Índias, e não era, na verdade era um novo continente, tá? Que essa gente vai ver lá mais na frente como tudo aconteceu. As revistas que Massaro ganhou traziam alguns mapas que mostravam as principais rotas comerciais da época antiga. Massaro quis mostrar ao pai o que ele havia encontrado nas revistas. Esse mapa mostra uma rota comercial. Rotas são caminhos que ligam dois pontos principais, os quais podem estar conectados a outros caminhos e rotas. Quinto quesito. Para você, qual seria a importância das rotas comerciais? É uma resposta pessoal, mas para que você acha que era preciso traçar um caminho? A resposta aí, né, seria para não acabar se perdendo e chegar mais rápido ao seu destino. Que muitas vezes, essas rotas, quando se perdiam, eles demoravam mais tempo para chegar até a Índia e com isso o lucro era diminuído, tá? Porque a viagem se tornava mais longa e mais cara. Desde muito antigamente, as comunidades que viviam do comércio estabeleceram caminhos e rotas que ligavam as áreas produtoras a importantes centros comerciais, entre postos do comércio e portos. As rotas comerciais eram formadas por caminhos terrestres, marítimos e fluviais, tá? Ou seja, ele era tanto por terra ou por mar ou por rio. Sexto, atualmente, quais são os tipos de caminho por onde transitam pessoas e mercadorias? Eles têm a mesma importância que tiveram no passado, por quê? Hoje em dia, tá, os produtos eles são trazidos por vias terrestres, marítimas e fluviais. E a importância continua a mesma, gente. Por quê? Vai possibilitar, né, o transporte de pessoas e mercadorias e também o comércio vai ter a circulação de ideias, hábitos e costumes que vão se interligando entre outras nações. Ao longo das rotas surgiram diversas cidades que se beneficiaram do trânsito de mercadorias que por ali passavam. Essas cidades abrigavam mercados, espaços para o descanso de animais e de pessoas e forças militares para proteger os mercadores que chegavam a determinado povoado. As cidades que surgiram em razão das rotas comerciais tinham seu desenvolvimento associado ao maior ou menor trânsito de produtos.